Juninho fez tudo certo, boas notas, não se metia em confusão na escola, seguiu o que os pais mandaram. Só estudar que você consegue um bom emprego. Sim, papai. Terminou o ensino médio e, surpresa, nada mudou. Sem emprego, sem experiência, sem ideia do que fazer. Faculdade? Não queria. Trabalho? Precisava. Mas aí veio o problema. Ele começou a mandar currículos e veio o banho de água fria. Infelizmente, buscamos alguém com mais experiência. Exigimos 3 anos de experiência. Vaga preenchida. Desesperado, foi para a faculdade, se formou e adivinha, continuou desempregado. Aceitou um subemprego só para sair da cola dos pais, até que reencontrou os amigos. Pô, Juninho, estudou tanto pra quê, cara? Foi ali que percebeu que o Bostil é intancável. Você já terminou o ensino médio? Se você não tiver terminado, eu tenho uma pergunta pra você. Qual a sua perspectiva de futuro? E calma lá, se você já tiver terminado o ensino médio e já tiver na vida adulta, fica tranquilo que esse vídeo também é pra você. Gente, olha só isso aqui. Eu salvei uma notícia que eu achei muito interessante, que é do Correio Brasiliense, que diz: os jovens brasileiros estão sem perspectiva? O que me chama a atenção nessa notícia é que ela é do ano de 2021, ou seja, desde aquela época tá dando a entender que o jovem não tem a menor perspectiva de futuro. Por que que isso acontece? A partir do momento que o jovem termina o ensino médio, ele tem alguns caminhos a seguir, que é qual? Trabalhar de carteira assinada, CLT, autônomo, virar, sei lá, Uber, iFood ou qualquer coisa assim, ou então tentar vender alguma coisa na rua, faculdade, curso técnico ou prestar concurso. Normalmente são esses 5 caminhos que o jovem pode tentar seguir. Porém, assim, no caso do emprego, o jovem não tem oportunidade no mercado de trabalho. Se um jovem tenta sair do ensino médio sem ter feito menor aprendiz ou coisa assim do tipo, muitas vezes ele vai ter muita dificuldade de conseguir entrar em algumas vagas. Por quê? Porque eles vão exigir experiência e o jovem não vai ter experiência alguma. Autônomo, se você for tentar rodar de algum aplicativo, você vai ter que ter CNH, então você vai ter que gastar muito dinheiro, então só aí já fica um pouco mais fora de mão. Curso técnico, também é super interessante, cara, uma das coisas que eu mais apoio vocês, até nos comentários também que do meu último vídeo, eu vi muita gente também falando assim, curso técnico é muito bom. Cara, eu concordo, curso técnico é show de bola. Eu mesmo queria ter feito curso técnico na minha época que eu tinha acabado de sair da escola. Também não é tão fácil, porque muitas vezes assim, curso técnico você vai ter que desembolsar uma boa grana, que é o que? Você vai ter que pagar as mensalidades e tudo mais, mas vai valer a pena, vai valer muito a pena. Concurso, você vai ter que estudar pra caralho, você vai ter que ficar anos estudando, às vezes vai ter que pagar algum cursinho particular. E por último, faculdade. Mas qual que é o problema da faculdade? Se você for alguma pessoa de uma família de baixa renda, muitas vezes você vai ter que optar por ou trabalhar ou fazer faculdade. Claro que você ainda assim consegue fazer os dois, só que é muito difícil e muito desgastante. Galera, uma coisa que eu esqueci de citar é que você pode fazer faculdade tanto online quanto presencial. E se a instituição da sua faculdade for reconhecida pelo MEC, você também vai poder fazer estágio, o que é algo muito bom, que você vai tanto aprender quanto ganhar dinheiro. Também a faculdade não é garantia de emprego, então muita gente acaba desanimando. E aqui um comentário que me chamou muita atenção foi esse comentário aqui do Reddit. O King Wolf 299 diz o seguinte: te entendo por completo, eu tenho 20 anos também. Eu terminei o ensino médio há 3 a 4 anos e até agora não consigo achar o que fazer. Não tenho cursos, pois não tenho dinheiro para pagar. Isso entra aquela parte lá que eu falei para vocês do curso técnico. O curso técnico é uma das melhores coisas, porém assim, pra pessoa que não tem dinheiro acaba ficando um pouco fora de mão. Não consigo achar emprego porque pedem cursos e capacitações, nem mesmo os mais simples, e para me foder ainda mais, eu moro em comunidade, então eu estou sem ideia do que fazer, mas espero que no futuro isso melhore. Eu também não pretendo ter filhos, não porque eu não quero ser pai, mas sim porque sou um pai bom o bastante para não ter que ver eles sofrendo as mesmas coisas que eu estou sofrendo. Quem sabe em uma ou outra encarnação a gente tenha dinheiro para poder fazermos o que quisermos. Assim, esse comentário do King Wolf, ele abordou exatamente o que eu tinha falado aqui agora. Se for tentar curso, muitas vezes vai ter que desembolsar uma grana. Se você for tentar emprego, cara, você não tem oportunidade, porque eles não abrem espaço para você conseguir adentrar alguma vaga. Igual no meu caso, assim que eu terminei o ensino médio, toda vaga que eu mandava pedia experiência de tantos anos. Então o que eu tive que fazer? Eu não recomendo para vocês e eu odeio fazer isso, mas eu tive que mentir no meu currículo. Falar assim, tenho experiência e tal coisa. Principalmente para vaga assim de atendente, essas vagas bobas, é o que é atendente, vendedor, essas coisas assim. Eu colocava no meu currículo para pelo menos ter alguma chance no mercado. E isso se torna algo
algo totalmente ridículo. E uma coisa também que eu quero mostrar pra você é o seguinte: o Capta666, Deus me livre, pelo amor de Deus, ele respondeu o comentário do King Wolf. Ele colocou assim: tenho 18 e tô na mesma, mas sei lá, só consigo olhar pra isso e começar a rir da situação. Eu acho que é engraçado ter 18 anos e ter a sensação de ter vivido muito já. E o Xoxo Broccoli Girl colocou: nem sou mais tão jovem e não tenho perspectiva nenhuma. Ou seja, não é só os mais jovens que estão sem perspectiva de futuro. Recentemente eu fiz uma enquete no meu canal perguntando o que as pessoas optaram pra vida, se era ser CLT, se é faculdade, autônomo ou desempregado. O que me chamou a atenção é que o número de desempregados foi quase tão maior do que pessoas que estão contratadas. Diversas vezes nos meus vídeos eu vejo pessoas relatando, contando assim um pouco da experiência delas, falando que tá com muita dificuldade de arrumar emprego. E assim, a pessoa tem 30 anos nas costas, também tá com essa dificuldade. Então o que eu quero dizer assim, se você é mais jovem, tá com esse problema, não tem problema, você não tá sozinho nessa situação. Outras milhares de pessoas também estão. Uma das causas assim, pra dificultar o jovem, às vezes até pessoa que estiver mais adulta, de adentrar no mercado de trabalho, ou então de receber bem, ter uma vida digna de trabalho, é a economia. Então se a economia não vai bem, fica muito mais difícil de ter muitos empregos e fica cada vez mais difícil as pessoas conseguirem estar empregadas e trabalhando numa vaga boa. O que eu posso dizer é o seguinte: como no outro vídeo eu havia dado uma dica assim, caso a pessoa trabalhe em supermercado, dela tentar arrumar renda extra, dela, sei lá, qualquer forma assim de tentar sair daquela vida, nesse vídeo aqui eu vou dar um conselho um pouco diferente. Se você tá com dificuldade de saber assim qual caminho seguir, eu sugiro assim, se você terminou o ensino médio, se você estiver precisando de muito dinheiro mesmo, você tenta fazer alguns bicos, fazer alguma coisa de freelancer, investe no seu currículo. Uma das coisas que eu fiz quando eu tava precisando de trabalho, normalmente o que eu vejo é que as pessoas têm um currículo, aquele lá feito no Word, entendeu? Aquele currículo que é totalmente basicão e simples. O que eu fiz? Como eu tenho um pouco mais de técnica de edição e tudo mais, eu peguei e fiz um currículo no Canva, ficou muito bonitinho. Vou estar deixando até a foto aqui no modelo do vídeo para vocês verem. Ficou algo muito bacana, então isso chamava atenção na hora de eu mandar currículo para os lugares. Então você tem que tentar se diferenciar de alguma forma. Se você ainda for jovem, tiver menos de 18 anos, tenta fazer alguma coisa de menor aprendiz. Senai é muito bom, cara. Senac. Esses cursos que capacitam os jovens de entrar no mercado de trabalho são muito bons. E uma coisa também que me chamou a atenção aqui, que eu não quero enrolar muito e falar para vocês, é isso daqui, ó. Aí um outro comentário que eu achei bastante interessante foi o do Vitor Melete. O jovem brasileiro não tem estudo, não tem perspectiva. Muitas das vezes não tem bom exemplo em casa. Não tem bom exemplo dos seus ídolos. Sério, alguém acha que o Brasil dará certo assim? Pra mim é impossível, a não ser por uma intervenção divina. Então assim, o que o Vitor Melete tá querendo dizer? As famílias brasileiras estão completamente desestruturadas. Então assim, para um jovem realmente conseguir ter alguma perspectiva de futuro, ele tem que ter uma boa base familiar também. Então, sem base familiar, como que vai se construir um jovem bom, um jovem que vai conseguir pensar no futuro, que vai querer construir a vida dele? Uma família desestruturada geram pessoas desestruturadas. E quando ele fala assim, não tem bom exemplo dos seus ídolos, o que ele quer dizer com seus ídolos? Que é o que? Os artistas, os cantores. Aqui no Brasil, o que a gente tem de exemplo? A gente tem a Anitta, a gente tem Neymar. Tipo assim, umas coisas totalmente sem noção. Fora que os jovens, assim, muitos deles ficam o dia inteiro na internet. Então eles acabam que ficam muito por dentro daqueles gurus de internet falando como que eles se tornaram milionários aos 18 anos, como que a vida é fácil, olha como que tudo tá dando certo. Fora que, assim, redes sociais são igual o Instagram, servem só pra maquiar a vida. Então não fiquem acreditando só nessas coisas que vocês veem na internet. A vida real é muito mais difícil. E olha só essa notícia aqui. O Pop Time colocou assim: segundo o governo, cresce o número de jovens que não estudam, não trabalham nem procuram emprego no Brasil. São 5,4 milhões de jovens entre 14 e 24 anos nessa situação. Essa notícia aqui é de 28 de maio do ano passado. São 5,4 milhões de jovens entre 14 e 24 anos. Mas não é somente jovens. Todo mundo tá ferrado nessa bagaça. Então o que eu posso fazer? Eu gosto de trazer vídeos assim que relatam um pouco da realidade que a gente vive. E eu também gosto de aconselhar, porque eu sei, cara, tipo assim, eu já passei por muitas situações que eu imagino que vocês estejam passando ou também já passaram. Então cria uma conexão forte entre mim e vocês. E eu gosto de dar conselho pra vocês de coisas que eu sei que deram certo pra mim e podem dar certo pra vocês. Então aí, isso aqui é praticamente o quê? Os jovens, eles são neném, nem trabalham e nem estudam. Então o que tá causando pro jovem não querer estudar e nem trabalhar? Provavelmente falta de perspectiva, é uma depressão, é ansiedade. O jovem tá desanimado, não vê futuro no Brasil.
Brasil. E uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, gente, se vocês estiverem gostando desse vídeo, esse vídeo estiver acrescentando pra vocês, por favor, deixa o like aqui embaixo, também se inscreve no meu canal que vai estar ajudando bastante. E pra concluir um pouco as minhas ideias, se você estiver passando por situações difíceis, seja assim, tiver com dificuldade de adentrar o mercado de trabalho, tiver passando por situação difícil dentro de casa, ou se você é jovem, terminou o ensino médio e não sabe o que fazer, fica tranquilo, diversas pessoas também estão passando por isso. Se vocês quiserem, podem deixar o relato aqui embaixo, sempre tem pessoas aqui nos vídeos que eu posto, ajudando, comentando, dando conselhos. Eu também tento ao máximo possível comentar aqui, dando conselhos pra cada um de vocês, que eu sei que é muito difícil, cara. A realidade do brasileiro não é fácil. Então assim, gente, tenta se especializar caso vocês tiverem tempo sobrando e ainda forem jovens. Pra você que vive na casa dos pais, ainda é um pouco mais fácil, porque vocês não tem que lidar com tanta conta. Então tenta se especializar, fazer algum curso, alguma coisinha que vai te colocar um pouco mais na frente. A gente não pode ficar parado, a gente não pode desanimar. O tempo corre. Vocês querem chegar lá na frente, olhar pra trás e pensar assim: caraca, eu podia ter feito isso, aí eu podia ter feito aquilo. Não, gente, vamos aproveitar o tempo hoje. É isso, hoje é que importa. O que vocês pensaram do que eu falei até aqui? Eu menti em alguma coisa? Por favor, também deixa aqui nos comentários, eu vou gostar realmente de saber. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês e até o próximo vídeo.